Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila. E aí galera, eu sou o Lucas. E a gente tá aqui para apresentar para vocês mais um Pod Nero. Prezados, o fato é o seguinte, tá frio pra caramba. Tá muito frio. Tá muito frio, estamos aqui na Serra Gaúcha, Garibaldi, a capital do espumante brasileiro, dentro da vinícola. E um lugar que faz frio, inverno ou verão, é dentro de uma vinícola, mas o inverno... Faz mais frio ainda. Tem uma temperatura mais intensa. Negativamente. Menos intensa, no caso, né? Então, hoje a gente veio falar de um assunto que parece muito básico, mas muitas pessoas não conhecem os porquês das escolhas das principais uvas para elaborar espumante mundo afora. Seja os mais tradicionais, até aqueles do Novo Mundo, países que estão descobrindo sua vocação vitícola agora. E quais são essas uvas, Pri? Então, Lucas, eu acho muito legal a gente falar desse assunto. A gente falou, é um assunto que às vezes acaba sendo básico, porque a gente começa quase todo o nosso podcast falando da proposta da Ponto Nero, e uma das grandes propostas da Ponto Nero é se reinventar, fazer coisas diferentes. Mas pra gente fazer uma coisa diferente, a gente tem que ter um padrão. E se tem um padrão, tem um motivo para ter esse padrão. Então a gente fala de mundo de espumantes e as uvas mais tradicionais são Chardonnay e Pinot Noir. Pri, isso me lembrou muito, sabe aqueles programas de chefe de cozinha, né? Que eles falam muito, o chefe é criativo, ele tem um estilo, uma filosofia, ele vai fazer algo que seja a cara dele. Mas muitos críticos falam assim, não, tu pode ter tua identidade, mas para ter algo que seja a tua identidade, primeiro tu tem que apresentar muito bem a técnica. É isso. Tem que conhecer muito bem o básico, a tua base, que vai te dar reforço para te reinventar e fazer algo que seja muito superior, muito diferente e surpreenda, né? Como a gente fala aqui no Brasil, é saber fazer primeiro feijão com arroz. Perfeito. Tem que saber fazer o básico bem feito para depois poder se aventurar. Depois faz um bife bourguignon, negócio, né? Depois esse é o limite, né? Boa, Pri. Então, falando de Chardonnay e Pinot, né, que são as uvas amplamente utilizadas em diversos estilos de espumante, né? Desde os mais jovens, os mais simples, até aqueles mais complexos e com valor super agregado, né? Primeiro de tudo, acho que as pessoas têm que entender a origem dessas uvas e onde que realmente começou toda essa história em utilizar as uvas Chardonnay e Pinot Noir para a elaboração de espumantes. Isso, eu acho bacana a gente comentar, porque no mundo do vinho, às vezes a gente não percebe, né? Mas é bacana o pessoal entender, principalmente quem tá começando, que normalmente tem um porquê. E se tem uma exceção da regra, é porque tem o porquê que aquilo começou. Então existe um grande motivo. Muita gente, quando a gente fala de espumante, a primeira coisa que vem na cabeça é o champanhe. Tanto é que há pouquíssimo tempo atrás, todo mundo chamava espumante em qualquer região do mundo de champanhe, algumas pessoas ainda chamam. A gente sabe que não é o correto, mas... É um nome muito popular, né? É um nome popular, um nome que chama. E quando a comunicação está sendo feita, tá tudo certo. Então existe um motivo, que é a gente realmente tem essas uvas sendo utilizadas na elaboração oficial do champanhe na França. Então o champanhe é uma região e não é a região de origem da Chardonnay e da Pinot. Ah, bem lembrado. A Chardonnay e a Pinot, então, elas são uvas, na verdade, de outra região. Elas são muito utilizadas na região delas para a gente produzir vinhos tranquilos e vinhos tintos também, vinhos mais leves, né? A Pinot tem essa característica. E elas foram levadas para a França porque elas foram escolhidas a dedo, né? Pelas características delas. Quer falar um pouquinho para a gente da região? Então, Pri, na verdade a região de origem, né, que os estudos genéticos mostram é a Borgonha. A Borgonha também é uma região francesa, mas lá eles têm um perfil de produto que a gente chama de vinho tranquilo, né, que é o vinho sem gás. Existem espumantes, né, elaborados na região da Borgonha, mas de longe eles não têm a representatividade e expressão, tanto monetária quanto também em volume que champanhe tem. Então, uma característica de regiões que produzem espumantes, inclusive champanhe, são regiões que têm uma quantidade de calor menos expressiva, então isso acaba retendo muito a acidez da fruta, acidez natural, e geralmente os produtos elaborados têm um teor alcoólico um pouquinho mais baixo. Então é a mesma coisa que se a gente quisesse fazer um grande vinho tinto encorpado na região de Champagne. Então lá a gente não vai ter características de sol, de clima, para conseguir chegar nesse resultado. Isso a gente está falando de uma história de mais de 300 anos, né? E o mais curioso é que, quando a gente fala no mundo do vinho, existe essa magia, existe esse encantamento, a história que muitas pessoas escutam, mas a gente sempre tem que entender que é um negócio.
né? E é um negócio que é muito importante, ainda mais para países europeus, né? Que grande parte dos produtores estão lá há séculos vivendo daquilo. São famílias que construíram todo um legado a partir da produção de uva e elaboração de vinho. Quando se escolheu essas uvas, Chardonnay e Pinot Noir, para que elas fossem cultivadas mundo afora, inclusive aqui no Brasil, se levou em consideração a primeira coisa é como agregar valor igual aos franceses fazem. Né? Então, as pessoas não percebem isso, mas a França foi talvez o primeiro país a ter uma percepção de valor mais elevada pelo seu vinho. Seja os vinhos tintos de Bordeaux, seja os champanhes. Então, todo mundo queria agregar valor no seu produto do mundo afora, inclusive no Brasil. E há mais de 100 anos já se produzem excelentes espumantes aqui no Brasil, né? A Ponto Nero está com seus 15. Então, o que acontece nesse caso é que, além de tentar agregar valor no produto, a gente também vai ter uma adaptação da uva, da videira, naquele determinado clima, solo. Então, a Serra Gaúcha é muito conhecida por ter características muito semelhantes a regiões produtoras tipicamente de espumantes. Então, geralmente a gente tem um verão um pouco mais curto, temperaturas não tão elevadas, tanto preserva essa acidez, esse frescor do produto, e a gente consegue uma uva de alta qualidade para produzir o nosso espumante. E agora a gente vai para o próximo capítulo do nosso bate-papo, que é falar da característica da Chardonnay e da Pinot. Quando a gente faz esse corte, porque a maioria dos espumantes, inclusive, não fala nem a uva, né? Mas se vê na nossa cabeça assim, uvas básicas para espumante, Chardonnay e Pinot. Por que elas se dão tão bem? Por que elas se complementam? O que elas têm de diferente? Exato. Eu acho bem bacana a gente falar sobre isso. Acho muito legal também a gente falar dessa questão da Serra Gaúcha, né, que tu comentou, Lu. Dá pra gente saber que aqui é um pouco mais frio, né? Hoje tá bem frio. Então é bom a gente entender isso. Quando a gente fala de Chardonnay e Pinot, é interessante a gente ver que a gente tem um blend de uma uva branca com uma uva tinta. Então isso já começa a explicar como a gente tem dois mundos que se complementam e que eles conseguem caminhar junto. Então a gente tem a Chardonnay ela é conhecida mundialmente como a rainha das uvas brancas e ela tem razões para isso. A Chardonnay ela é considerada uma variedade não aromática. Então ela é uma variedade que, por exemplo, tudo que a gente produz no espumante, a gente tem que pegar uma uva, a gente sabe que aquilo vai ser multiplicado. Então quando a gente pega uma variedade aromática, isso às vezes pode ser um pouco complicado, porque se tu já tem muito aroma, aquilo ali ele vai ser multiplicado. Então tu vai passar... Pode desequilibrar, né? Um espumante com muito aroma. Então quando a gente fala de espumante, a nossa principal característica é a acidez. Porque a gente pensa em espumante, a gente pensa em um produto mais refrescante. Ah, Priscila, mas o champanhe não é assim. Por outros motivos. Ele tem o método de elaboração, ele tem o tempo de autólise. Ele, dentro da elaboração dele, ele vai, vai mudando isso para chegar no produto com as características que eles querem. Mas quando a gente fala num geral, principalmente a gente fala de Novo Mundo, a gente vê o espumante como algo refrescante, algo que muitas vezes é consumido em dias um pouco mais quentes. Então, a gente tem uma acidez na Chardonnay, que ela é muito característica. A gente encontra isso também nos vinhos tranquilos de Chardonnay, uma coisa que a gente consegue sempre encontrar. E aí a gente complementa ele com a Pinot. E a Pinot, sendo uma uva tinta, ela passa a ter tanino e trazer estrutura para esse produto. Então, a gente vai conseguir ter um complemento de um produto com uma boa acidez, uma boa estrutura, e eles vão fazer um casamento perfeito. E aí, esse aroma que a Pinot vai trazer, ele vai ser multiplicado. Mas como as duas são uvas mais sutis, digamos assim, mais delicadas, mais elegantes, a gente vai conseguir ter um espumante perfeitamente equilibrado. E a gente vai conseguir produzir tanto espumante rosé, porque a Pinot, ela é rosé, ela é rosé não, perdão, ela é tinta, mas ela pode, traz né, uma produzir coloração bem sutil. Então a gente pode produzir espumante rosé, quanto branco, a partir do momento que a gente não fermenta a casca junto. Então acaba que se torna um combo muito versátil. A gente pode produzir espumantes desde mais leves até espumantes super elaborados, e a gente consegue ter um casamento perfeito das duas, porque uma consegue trazer bastante acidez e a outra consegue trazer estrutura, e a gente passa a ter um produto super balanceado. Então, tudo tem um porquê, né? Pri, e algo muito legal, assim, que tu citou, a questão das uvas aromáticas, né? Acho que muitas das pessoas, eu até nem lembro se a gente já falou isso em outro Pod Nero, né? Mas é bem importante a gente entender, assim, que as uvas brancas, tá? Elas são classificadas em duas grandes famílias, né? As uvas brancas não aromáticas, por exemplo, Chardonnay, Glera, que é conhecida como Prosecco, também são uvas que têm um aroma mais sutil, não quer dizer que elas não tenham aroma, é um aroma mais delicado, mais neutro. E uvas aromáticas, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Riesling, são muito intensas no aroma.
Então, quando a gente fala de um espumante, principalmente espumantes muito elegantes, muito delicados, a gente quer uma certa neutralidade, um aroma que converse com a gente e não grite. Esse é o principal propósito do espumante, né? E aí a Pri falou muito assim, a questão da acidez. Agora a gente vai dar uma pitadinha técnica, até porque Podnera é conhecimento, né? Estamos Sempre aqui para isso. Mas existem vários ácidos na composição da uva. E dentro desses ácidos tem um ácido muito intenso chamado ácido málico. Se jogar lá no buscador, tipo, ácido málico, vai aparecer. É o ácido principal da maçã. Mas a uva também tem. E aí a gente começa a perceber por que o vinho tem tanto aroma, sabores diferentes. Porque a uva, geneticamente, ela tem tantas moléculas de aroma, sabor, estrutura, que isso acaba refletindo na hora que a gente degusta o produto. Então, esse ácido málico, que também está na maçã, é um ácido que faz a gente salivar muito. E a Chardonnay é uma das uvas brancas que mais tem esse ácido, naturalmente, pela sua genética. Então, sempre a gente vai ter um vinho muito ácido. Isso não quer dizer que seja ruim. No caso do espumante, é muito bom. A acidez é tipo a espinha dorsal do espumante. Além de trazer frescor, é ela que dá durabilidade para o produto. Ela é o principal conservante natural dentro do espumante. E a Pinot, a Pri falou assim, ela tem o tanino e o tanino da estrutura. Mas aí a gente pega, por exemplo, um Cabernet Sauvignon que também tem tanino. O que vai acontecer se eu misturo um Chardonnay com Pinot e um Chardonnay com Cabernet Sauvignon? Isso. Vai lembrar, né? A Pinot, ela é a primeira, quando a gente fala normalmente, né, de intensidade de uvas tintas. Então, ela é uma uva tinta, mas ela é uma uva tinta que ela tá ali com um pezinho de característica nas brancas. Quando a gente vai para um outro extremo, a gente, às vezes, né, pode tender esse desequilíbrio. E vale lembrar que, por exemplo, Cabernet, Merlot, é muito utilizado para fazer espumantes, mas em pequenas quantidades. Então, muitas vezes, tu quer fazer um espumante rosé, muita gente utiliza 5%, 3%. Porque é uma intensidade tão grande de cor. É um tempero. É um temperinho, exato. É uma intensidade muito grande de cor e de tanino, que aí, às vezes, tu não vai nem passar tanta característica da uva, tu vai conseguir passar ali só a cor e o tanino. Tu precisa de uma quantidade muito pequena. Então, a Pinot, a gente consegue manter isso, mas a gente consegue manter isso de uma forma elegante. E eu acho muito legal essa parte que tu falou do ácido, porque faz a gente entrar nesse mundo dos aromas, né? A gente tá falando de variedade não aromática, e aí muitas vezes a gente vai para as variedades aromáticas e o pessoal fica assim, mas por que esse Sauvignon Blanc tem cheiro de maracujá? Vocês colocaram maracujá? E não, nenhuma fruta tem cheiro de fruta. Ela tem uma composição de aromas, de sensação organolépticas que a gente tem, que são causados pela composição. E a uva também é uma fruta. Então o que acontece é que quando a gente elabora, a gente vai estar sentindo os mesmos ácidos que a gente encontra em outras frutas e vai estar associando isso àquela fruta. Por isso que a gente vai sentir o aroma de maracujá, de pêssego, de abacaxi, justamente porque são coisas que a gente encontra nessa uva que a gente também encontraria na fruta originalmente, né? Então, Pri, a gente tem essa resolução que a Pinot, embora ela agregue esse tanino, esses compostos que vão dar estrutura, vão dar mais corpo, ela ainda assim é muito sutil. Se eu pegar, por exemplo, eu falei da Cabernet Sauvignon, mas poderia ser um Malbec, poderia ser um Merlot. Então, são uvas que elas são bastante intensas, muito concentradas, principalmente no tanino. E lembra assim, o tanino, ele tira a água da nossa boca, ele trava, ele seca. Já a acidez enche a nossa boca de água. Só que os dois juntos, geralmente entram num atrito. Então, por isso que, quais são os vinhos que têm muito tanino e muita acidez? Geralmente os tintos que vão evoluir. Os tintos que vão passar anos dentro de uma garrafa para que eles tenham equilíbrio. Agora, no espumante, tanino em excesso, tanino, na verdade, de maneira quase que geral, é visto como algo depreciativo, como algo ruim. Então a gente escolhe a Pinot, porque ela vai conseguir dar um corpo, dar uma estrutura. A gente chama de persistência, né? Bebe o espumante e aquele sabor permanece no paladar um certo tempo, mas ela não agride, porque com a acidez da Chardonnay, se a gente colocar a Pinot Noir ali, vai ficar perfeito. Mas se coloca alguma outra uva que tem muito tanino, aí vai ser briga dos grandes. Exato. E eu acho bacana a gente comentar também, saindo um pouquinho dessa parte técnica, né? A gente já entendeu o que é um casamento perfeito. Mas por que ela é tão utilizada? Tem muito essa questão do champanhe, mas como a gente comentou antes, ela é o feijão com arroz. Ela é uma dupla que a gente sabe que dá certo. E a partir do momento que ela dá certo, a gente consegue muitas vezes parar de ver o produto e ver a vinícola, ver o enólogo. E quando a gente faz um espumante, por exemplo, tu vai colocar um Cabernet Sauvignon, tu vai colocar um Merlot, alguma coisa que grita, digamos assim, o espumante, muitas vezes tu vai pegar aquele produto e tu vai na uva.
Só que quando tu já tem um produto, né, que ele é conhecido mundialmente, a gente começa a mudar as elaborações. Então tu vai ter um produto, mas tu tem o mesmo produto feito em método Charmat e método Champenoise, método tradicional. Já são diferentes. Tempo de autólise já vai ser diferente. Algum toquezinho que o enólogo fazer já vai ser diferente. Então tu vai conseguir começar a mostrar os teus métodos de elaboração, as características da vinícola, e é o que vai, quando tu vai colocar num concurso mundial, tu vai ter várias pessoas que fizeram a mesma coisa. E aí tu vai conseguir ver quem faz a mesma coisa melhor, digamos assim. Digamos que é o que a gente fala muito, que é o perfil da casa, da Exato. maison, o estilo. Porque senão, mistura Chardonnay e Pinot Noir, e isso é uma curiosidade, né? O corte clássico de Chardonnay Pinot a gente chama de 70-30, 70% Chardonnay, 30% Pinot. Isso é um corte clássico, pessoal, não é uma regra básica. Então, existem outras uvas na composição, dá pra gente brincar muito. Só que a gente tem que entender que a uva ela é um reflexo do campo. Então, cada ano vai ser diferente, cada solo, cada altitude, a forma que tu maneja, que tu colhe, e o processo de vinificação modifica muito isso. Então, tu tem um padrão a ser seguido, utilizando essas uvas, mas a característica, o perfil da vinícola, do enólogo, da região, do terroir, tudo isso modifica o produto. E essa é a grande magia do vinho, porque a gente sempre se surpreende, mesmo tendo, eu amo espumante de Chardonnay e Pinot, mas eu sei que cada espumante de Chardonnay e Pinot é diferente, mesmo tendo um padrão de qualidade que geralmente é seguido por aqueles produtores daquela região. Isso é muito bacana, porque aí tu vai provar, e tu vai provar um Chardonnay com Pinot da Serra Gaúcha, tu vai provar de outra região, tu vai provar um francês, tu vai provar um sul-africano, e tu vai conseguir refletir tudo isso. Vai conseguir parar e pensar, porque tu já tem aquele padrão muito estabelecido na tua cabeça. E tu vai criando um banco de dados ali, né? E tu vai conseguindo ver os diferentes, exato. Então tu vai conseguir entender aquela região aos poucos, aquela vinícola, o processo, a proposta. Então tu vai conseguindo criar o que é a mágica do vinho, que é conhecimento e diversão, né? Que é quando a gente se aventura em provar coisas diferentes. Beleza, então aqui a gente falou das uvas clássicas, dos espumantes, Chardonnay e Pinot Noir. E sempre é um assunto que gera bastante entusiasmo para quem gosta de vinho, até porque a gente tem que respeitar os vinhos mais clássicos, os vinhos que deram base para que a gente conseguisse ser tão inovador, ser tão diferente e realmente trazer uma proposta nova a cada ano para o consumidor também. Isso aí. E é bacana para a gente entender que se a gente está aqui, é porque começou de algum jeito. E a gente entender esse processo, para entender como que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. Boa. Então, espero que vocês tenham gostado. E até mais, pessoal. até a próxima.